Os bons e os maus peixes. Vamos comentar nesta parábola. Meus queridos irmãos, amados ouvintes, você que me ouve na Rádio Clube de Itaituba, você que me segue nas redes sociais, no Facebook, Deus abençoe a sua vida na tarde deste dia. Nós estamos de 13 horas e 11 minutinhos em Itaituba e o programa Mactube, que já começou. Agora vamos para esta palavra, para este comentário. E o comentário nós vamos estar comentando sobre a parábola da rede de pesca. Em outras ocasiões, os discípulos do Senhor Jesus, eles pediram ao Senhor, indagaram, que queriam saber por que o Senhor falava por parábolas e não lhes falava abertamente. Está escrito no versículo 10 do mesmo capítulo que lemos, que é o 13, que diz assim, e cercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que nos fala por parábola? Por que lhes fala por parábola? A parábola estava sendo aplicada a alguém que não era aos discípulos. Então os discípulos perguntaram, cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Por que Jesus falava às pessoas por parábolas? E essas pessoas aqui se referem aos fariseus. Aí Jesus respondeu e disse: porque a vós que estão me indagando, a vós é dado a entender, a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Então observa aqui que tem um sujeito oculto. Tem um sujeito oculto na parábola. Se bem que parábola, todos os envolvidos, eles precisam ser interpretados. Todos os elementos, todos os personagens. Parábola é parábola. Não fica só no texto. Precisa ser explicado. Porque aqueles que têm, lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Então, a palavra de Deus, ela é explicada por parábola, porque nós temos consciência de que o nosso Deus, ele nos dá a entender os mistérios do reino de Deus. Uma parábola, a gente precisa compreender que os elementos envolvidos ou envolventes na parábola está se referindo a alguém. E não era apenas para ser aplicada no ministério de Jesus, apenas no período quando ele esteve aqui na terra, e sim para todos nós hoje. Então, quando ele falava de comparações, para nos fazer entender como era a nossa vida no reino dos céus, ele usava as metáforas para que nós pudéssemos entender. Falava a comparação do reino dos céus com coisas que eram comum as pessoas verem na época. Quando fala de nós como sal da terra, como luz do mundo, nós precisamos entender qual é a finalidade do sal, qual é a finalidade da luz, para poder aplicar em nossas vidas. Quando ele diz assim, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, de que Jesus está falando aqui? Do reino dos céus. Jesus está falando do reino dos céus, que é semelhante a quê? A uma rede lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixe. Então aqui nós temos Jesus comparando o seu reino com uma rede lançada ao mar. Então nós temos uma rede, a rede de pesca, nós temos um mar e nós temos os peixes. Aqui a parábola está falando de reino de Deus. E está dizendo que os envolvidos nos reinos de Deus. Então vai entrar aí em cena elementos como a rede de pesca,
o mar e os peixes, os habitantes do mar. E vai dizer que aquela pessoa que lança a rede no mar, ela puxa a rede quando ela está cheia. O pescador sabe quando tem peixe na rede. Então ele puxa, ele não sabe quais os peixes que estão lá, pois a rede está no fundo da água, está no mar. Quando ele puxa a rede para a praia, ele seleciona os que prestam e os que não prestam. Os que não prestam, ele joga fora. Aí Jesus diz assim, olha, assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse foi o texto que lemos. Então vamos à interpretação do texto. O que diz a parábola? O que é uma rede de pesca? Uma rede é um instrumento que o pescador usa, é um material de trabalho do pescador, um dos materiais que ele usa para apanhar os peixes. E logo os peixes estão no mar. Mas no sentido espiritual, o que é a rede hoje? O que é o mar e quem são os peixes? A rede é a pregação do evangelho, ou melhor, é o evangelho do reino. É o evangelho. O evangelho é a rede que alcança todas as pessoas. Logo, peixe são as pessoas na parábola. Na parábola dos peixes aqui, da rede de pesca, os peixes são as pessoas. A rede é o evangelho. O mar é as nações, é o mundo. O evangelho é pregado no mundo inteiro. A rede lançada ao mar. E o evangelho alcança todas as pessoas. Ou seja, as pessoas passam a conhecer o evangelho, sabe que ele é bom, sabe que ele é transformador e até vem para o evangelho. Até é atraído pelo evangelho, porque o evangelho fala da salvação, fala da graça, fala do amor, fala da justiça, fala do perdão, fala do arrependimento. E você sabe que uma rede de pesca, ela tem várias malhas. Então tem algumas pessoas que preferem algumas malhas do evangelho. O certo é compreender toda a rede da pescaria. Quando a rede está cheia de peixes, aquele pescador que lançou a rede ao mar, ele puxa a rede para a praia e vai selecionando aqueles que ele quer, aqueles que lhe são úteis, aqueles que servem para ele. E os que não servem, a Bíblia nem diz que ele lança no mar de volta, diz que ele joga fora. E quando Jesus diz, semelhantemente ou assim também será na consumação dos séculos, os anjos separarão aqui já está falando das pessoas. Aqui, o versículo 47 e 48 fala da palavra literária e o 49 fala da espiritualidade da palavra. Assim também será na consumação dos séculos ou do mundo. Virão os anjos e separarão os bons dos justos, os maus dentre os justos. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, meus queridos e amados, às vezes a gente quer falar algumas palavras mais bonitas para não ir logo no cerne da mensagem, que não é muito fácil de se falar, e eu acredito que para muitos que irão ouvir não vão nem querer aceitar a aplicação desta palavra, mas a maneira correta de entender o que Deus está falando na parábola, nesta palavra, é que o evangelho ele alcança todas as pessoas. O evangelho alcança todas as pessoas. De todos os níveis culturais, intelectuais, de cor, raça,
Não importa, todas as pessoas, todos os habitantes da terra são alcançados pelo Evangelho, assim como todos os peixes são alcançados pelas redes dos pescadores. Agora, existem, meus irmãos, muitas qualidades de peixes. Tudo que mora na água, que vivem na água, segundo a biologia, é peixe. Mora na água, é peixe. Vive nas águas, é peixe. Não sobrevive fora da água, é peixe. Então todos os peixes são atraídos pelas redes dos pescadores. O pescador não pode escolher o peixe que vai pegar, ele só pode escolher o que ele vai levar para casa. Quando ele lança a rede, tudo que está ali sobre aquele âmbito de trabalho dele vai ser atraído. Agora, irmão, todos os peixes são bons? Não. Tem peixe que você gosta, tem peixe que você prefere, tem peixe que você não gosta, tem peixe venenoso. Existem muitas qualidades de peixes. Tem peixe que é uma ameaça para a vida do próximo. Tem peixe que é um veneno. Já estão começando a entender a palavra. Se os peixes se referem às pessoas, você entende a pessoa que talvez está próximo de ti, na tua congregação, por que não é o mesmo temperamento? Porque é peixe diferente. Está no Evangelho. Foi atraído pelo Evangelho, pelas malhas do Evangelho. Mas é um peixe que não é útil. É um peixe que está ali porque o Evangelho o trouxe. Mas tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de comunicação. Não é um peixe bom. Senhor Jesus disse que quando o pescador arrasta para a praia a rede com os peixes, ele vai escolhendo. Olha, irmão, uma rede de pesca, ele traz o piau, ele traz o aracu, ele traz a pescada, ele traz a caratinga, mas ali também vem cobras, ali também vem arraias, ali também vem jacaré, vem sucuri. Irmão, vem muita qualidade de peixes. Os meus amados irmãos estão entendendo as qualidades de pessoas que a gente precisa conviver com elas. Está no Evangelho, aceitaram o Evangelho. A gente precisa amar, precisa perdoar, porque eu não posso tirar ela de onde ela está, a pessoa, mas o anjo do Senhor na consumação vai separar os bons dos ruins. Vai chegar o dia que vai haver essa separação e só quem sabe fazer isso é Deus. Esta parábola aqui é muito parecida com a parábola do joio, do trigo e do joio, que nascem juntos, crescem juntos, vivem juntos, mas no final, uns são lançados no fogo e outros são colocados nos celeiros. O trigo colocado no celeiro, o joio colocado no fogo. E aqui, os bons peixes são úteis para Deus. Os maus peixes, as pessoas ruins, as pessoas que estiveram a vida inteira no Evangelho, mas nunca mudaram o comportamento. Olha, meu irmão, quero dizer uma coisa: tempo de crente não mede o nível de santidade de ninguém. Ser muitos anos de crente não quer dizer que é mais, que tem um nível de espiritualidade maior. Tem pessoas, irmãos, que passam muito tempo na igreja, no Evangelho, cultua, prega, canta, louva, ceia e faz tanta coisa, mas a natureza de ruim, a natureza nunca foi transformada. Jesus disse que a nossa natureza precisa ser transformada, que nós precisamos ter a mente de Cristo, ser guiado pelo Espírito. O velho homem precisa morrer, nós precisamos ser transformados em coisas boas. Ninguém é bom, ninguém é perfeito, mas o Evangelho, já que nós estamos nele, fomos atraídos pelo Evangelho do Reino, vamos aceitar a transformação que o Evangelho, o poder de Deus, sugere a nós.
Na verdade, não é nenhuma sugestão, é um dever de cada um de nós nos submeter aos mandamentos, à obediência ao Evangelho, para termos uma vida transformada, porque senão, meu irmão, o velho homem, a velha natureza reina, e nós falamos e fazemos besteira, porque às vezes não alcançamos ainda um nível de conversão, a ponto de dominar, de ter o domínio próprio, de saber o que vamos dizer, ter um passo firme, e às vezes cometemos muitos erros, porque ainda temos uma velha natureza predominando. Então, dentre os peixes, tem traíra também, né? Tem traíra, tem piranhas, tem coisas, irmão, com dente afiado, tem aqueles peixes com os esporão, que não pode triscar nele, que ele está arranhando, está furando, está... Eita Deus! Mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho traz todos os peixes. A rede lançada ao mar traz todos os peixes. O Evangelho pregado traz todas as pessoas, mas só que as pessoas precisam ser selecionadas. Assim como os peixes na rede são selecionados, os crentes também serão. Não basta eu estar no Evangelho, eu preciso ser aprovado por Deus. E o que vai me aprovar diante de Deus são as minhas atitudes, são as minhas escolhas, as minhas decisões, ou a minha conduta diante da sociedade baseado na palavra de Deus. O anjo do Senhor Jesus diz assim, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quer dizer que o mal está entre os justos. Aquele que é ruim, aquele que é peça ruim, ele está junto dos justos. E às vezes o justo sofre, padece e rala mesmo por conta do mal que está perto dele, está dentro da mesma igreja, está dentro do mesmo local, e ele está padecendo e ele não pode mandar embora, não pode tirar, só quem pode fazer isso é Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, olha, os anjos os separarão, aquele que é mau, dentre os justos. Aqueles que são maus, que estão junto com os justos, que estão todos inseridos no Evangelho, mas não aceitaram a transformação pelo Evangelho, os maus, a Bíblia está dizendo, os anjos separarão os maus dentre os justos. E o que os anjos vão fazer com os maus? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Onde é isso, irmão? Muita gente vai dizer que é o purgatório. Mas eu não digo que é purgatório, eu digo que é fornalha de fogo mesmo, que é o inferno. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Aí a Bíblia diz, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, que mensagem triste. Que mensagem reflexiva. Que mensagem que me leva a melhorar cada dia mais, a tratar as pessoas diferente, a me converter cada dia mais, a ser uma pessoa mais generosa, mais amorosa. Eu estou falando comigo porque eu posso usar o meu nome para falar essas coisas. Eu não posso falar o nome de A ou de B, porque alguém vai estar dizendo que eu estou julgando ou falando, me referindo a alguém. E eu estou só apenas pregando a palavra de Deus. Eu preciso me policiar diante do ensinamento da palavra de Deus, pois então, meus irmãos, se eu não conseguir herdar a salvação, a fornalha de fogo me espera. E observe só que o anjo do Senhor lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Esses anjos aqui, irmão, eles são ordenados por Deus, igual, sabe quem? Igual aquelas pessoas da funerária, que quando chega a hora do enterro, não adianta choro, não adianta dizer não leva, porque ele chegou ali para levar o defunto no caixão para o cemitério. Leva mesmo, tem hora marcada. Olha, o funeral é até tal hora despeça, porque tal hora a funerária chega e leva mesmo. Não adianta choro, não adianta desmaiar, não adianta gritaria. Pense num povo sem... até falta a palavra.
Na verdade, estão no dever deles. Os anjos do Senhor também, no dia da punição final, vão agir desta forma. É uma ordem. Lança no fogo, lança na fornalha aquele mal, aquela pessoa má, aquele peixe ruim, aquele que não prestou, não se converteu, não deu certo. Teve oportunidade, mas não deu certo. O anjo vai lá e lança na fornalha de fogo. E aí Jesus diz: olha, observe que essas palavras aqui estão escritas em vermelho, que significa dizer que foi Jesus quem disse. Os anjos lançarão na fornalha de fogo os maus, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas a graça do Senhor nos basta, meus irmãos, e nós somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.